Então, agora nós vamos para a aula de matemática, tá? Nós vamos falar hoje sobre a medida de massa, medida de capacidade. Nós falamos, né, na aula anterior sobre as medidas de comprimento. Agora nós vamos falar sobre a medida de massa. Algumas modalidades olímpicas, como boxe, têm categoria por peso. Para definir essas categorias, a massa do atleta é medida. O grama, olha a abreviatura de grama aqui, ó, que é a abreviatura é letra G, e o quilograma, a abreviatura é KG. São unidades de medida. Então, o grama e o quilograma são unidades de medidas padronizadas para medir as massas, o peso. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. As balanças são instrumentos que usamos para medir massa em gramas e quilogramas. Veja 2 tipos de balança no quadro a seguir. Temos a balança de 2 pratos, que era bem usada um pouco mais antigas, né? E a balança digital, que é a que são mais usadas hoje. Quando os 2 pratos estão na mesma altura, as massas que estão nos pratos são iguais. Aí na balança digital, a medida da massa é pesada no visor digital. Aparece aqui, ó, tá? Veja como a medida da massa é usada nas categorias do boxe. Categoria: mosca ligeiro, de 46 kg até 49 kg. Mosca, até 52 kg. Galo, peso galo, que eles falam, né? Até 56 kg. Ligeiro, até 60 kg. Esse aqui, gente, é a quantidade de quilos dos boxeadores, tá? Dos atletas. Se a massa de um atleta for de 52 quilos e 200 gramas, por exemplo, ele poderá lutar na categoria galo, mas não poderá lutar na categoria mosca. O grama e o quilograma também são usados para medir massa em situações do dia a dia, como quando compramos em mercados, padarias e restaurantes, tá? Agora nós vamos para a medida de capacidade. No nosso dia a dia também lidamos com medidas de capacidade. Por exemplo, essas medidas estão presentes em garrafas de refrigerante que compramos ou quando nos divertimos em uma piscina inflável em um dia de calor. A quantidade de líquido que cabe em recipientes como um copo, uma garrafa ou uma piscina é chamada de capacidade. O litro, que é a abreviatura é a letra L maiúscula, o mililitro, que é o ml, são unidades de medidas padronizadas para medir a capacidade. 1 litro equivale a 1000 mililitros. O grama equivale a 1000 gramas, né? O quilograma equivale a 1000 gramas e o litro equivale a 1000 mililitros. Para medir a capacidade, também é necessário escolher a unidade de medida mais adequada. Podemos verificar essas adequações nos recipientes a seguir. Por exemplo, veja o exemplo de medidas de capacidade. Copo de 200 ml, garrafa de 2 litros, galão de 20 litros e caixa d'água de 500 litros. Uma maneira de medir a capacidade de uma garrafa é retirar o líquido contido nela, colocando-o em copos de 200 ml, até que ela esteja vazia. A quantidade de copos cheios informará a capacidade da garrafa. Olha lá, né? Uma garrafa de 1 litro equivale a 1, 2, 3, 4, 5 copos de 200 ml. Portanto, a capacidade da garrafa é 2 litros, tá? Eu enchi, né? 10 copos de 200 ml, então é 2 litros, tá bom? Nas nossas receitas, quando vamos fazer bolos, né, essas coisas, usamos bastante as medidas de massa e medida de capacidade. Por exemplo, eu quero usar 200 gramas de farinha, né? Eu posso usar 500 ml de leite para fazer o bolo, tá? Então, é muito utilizado nas receitas e tudo mais, tá bom, pessoal? Bom, medimos o comprimento de um gol, a massa do corpo de um atleta, a capacidade de uma garrafa PET, por exemplo, porque temos a capacidade de perceber quantidades, dimensões, espaço e volume.
Deus nos deu capacidade para perceber esses aspectos da criação, mas também nos deu a capacidade de desenvolver instrumento para medi-los. O que você aprendeu? A utilizar as medidas não padronizadas, a diferença entre unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, medir comprimentos utilizando instrumentos adequados que marcam metros, centímetros e milímetros, medir massas utilizando instrumentos adequados que marcam quilograma e grama, medir capacidade de litros e mililitros utilizando instrumentos adequados. E aqui nós temos a nossa atividade, apenas a página 29, tá? Que é para responder aí do livro, ok?